Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, na Times Square. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que o pessoal chama de o sonho americano. Que eu vou mostrar que, no fundo, de fato, ele é possível, ele acontece. Eu estou aqui com o Ricardo Rosa, que eu vou definir como o rei da coxinha de Nova York. Mas não é bem isso, é um pouco mais que isso. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar, porque a história dele é super interessante. Pernambucano, estava morando em São Paulo, veio para cá estudar inglês e acabou decidindo ficar. Não era um cara, não é um chefe de cozinha, nem ele é a esposa. Tem uma história super interessante e eles deram super certo. E eu acho que esse é o barato da história, eu acho que é isso que a gente tem que explorar. Bem-vindo ao Wall Street Cast. Primeiro, obrigado, Bruno. Obrigado, Wall Street Cast, pelo convite, né? Eu tô super feliz de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Não sei ainda se sou o rei da coxinha, mas estou trabalhando duro para que um dia eu receba essa coroa. Acho que você já é, viu? Eu ouço dizer que você já é. Vamos começar a entender o seguinte, a sua história, desde a origem. Você nasceu onde? Foi criado por quem? Conta aí tudo, vamos entender. Bom, a minha origem não é de Nova York, é claro. Sou brasileiro, nasci no estado de Pernambuco, mas cresci em São Paulo. Já tenho uma trajetória Por que você foi para São Paulo? A minha família foi em busca de oportunidades melhores. Eu venho de uma cidadezinha bem pequenininha, assim, bem no centro do mapa de Pernambuco. Ela não tá nem para cima nem para baixo. Fala que eu conheço Se chama bem. Floresta. Essa eu não conheço. Tá vendo? É uma cidade muito pequena, 33 mil habitantes. E boa parte das pessoas que vive lá acaba buscando uma oportunidade fora, indo para algum outro lugar, Rio de Janeiro, São Paulo, e a minha família não foi diferente. Apesar do meu pai ter morado em São Paulo quando era adolescente, voltou para minha cidade, casou com a minha mãe e fomos morar lá. E aí, pai, mãe, você e mais 2 irmãos. Beleza. 2 irmãos. E aí, fomos morar lá em São Paulo. Aliás, agradeço muito a São Paulo porque me abriu a mente para diversas coisas. É uma cidade cosmopolita, muito parecido com o ritmo que a gente tem aqui. A diferença é que tudo aqui funciona, né? E eu gosto muito do espírito que São Paulo emprega nas pessoas, que é um pouco parecido com o que a gente tem aqui em Nova York. E aí você morava em que região? Eu morava na zona sul de São Paulo. Morei lá até os meus 23 anos. Mas para que lado? Extremo sul? Não, morava no Campo Limpo, em São Paulo. Não é o extremo sul, mais próximo da zona oeste ali, né? Eu conheço. E é uma área de periferia, então eu acho que desde cedo esse ambiente ele faz com que você tenha que criar alternativas para poder chegar onde você quer. E comigo não foi muito diferente. E aí você estudava por ali? Estudava, sempre estudei em escola pública, estudei numa escola municipal, depois fui para uma escola estadual. Você era bom aluno ou mais ou Olha, menos? Não posso dizer que eu era um mau aluno, eu sempre estudei bastante. Minha mãe estudou até a 4ª série, meu pai também, mas eles tinham uma noção muito grande sobre o impacto que a educação tinha na vida das pessoas. E eles sempre falavam que seria através da educação que eu poderia transformar a minha realidade, já que eles não teriam condição de fazer isso. Então, mas eles chegavam a pegar no pé do tipo, vai menino, vai estudar, tem que tirar nota boa. Na verdade, assim, eles não pegavam muito no pé porque a gente cresceu com essa consciência. Então, o que eu lembro é que eles não tinham noção dos livros que tinham que comprar, mas minha mãe comprava qualquer livro que tivesse pela frente. Então, ela comprava os livros e falava, olha, tá aqui, leia. Estuda. E aí ela não tinha essa noção de que se o livro estava falando de economia, se estava falando de português. O que os seus pais faziam na época? Minha mãe, empregada doméstica, e meu pai trabalhava numa garagem de ônibus. Tá, legal. E aí trabalharam assim durante muito tempo. Até que meu pai conseguiu fazer um dinheiro, voltou a morar na minha cidade quando eu tinha 18 anos de idade. Foi embora? Foi embora e levou os meus irmãos e eu falei, olha... E foi embora, logicamente, com a sua mãe? Com a minha mãe e com os meus 2 irmãos. E ficou só você? E eu decidi ficar. Comecei a morar... Com 18? Com 18. Mas por quê? Você tinha uma namorada? Já tinha uma namorada, que é a minha atual esposa. E, na verdade, eu decidi ficar lá porque eu entendi que o que eu iria fazer na minha cidade, que perspectiva que a minha cidade oferecia naquele momento. Nenhuma. Eu já estava na faculdade, já tinha consolidado boa parte das minhas amizades em São Paulo, já estava trabalhando, então não tinha o porquê voltar para minha cidade. E o que você estudava e onde? E onde você trabalhava e com o quê?
Tá, então, eu lembro que quando eles mudaram para lá, eu estava no último ano do ensino médio. Foi o último ano do ensino médio e aí eu trabalhava numa loja eu lembro que na época tinha um programa do governo que era o Jovem Aprendiz, né? Sim. E olha que engraçado, na época todos os meus amigos aplicaram para o Jovem Aprendiz, incluindo a minha pessoa, mas todos foram para grandes empresas. Um foi para Hyundai, o outro foi para Globo, o outro... E você? Quando me passaram a vaga, eu fui trabalhar numa loja... Não, menosprezando, que eu aprendi muito na loja de sapato, mas me mandaram para uma loja de sapato em um shopping na Zona Sul. Mas eu aprendi muito lá. Foi incrível assim, a minha experiência, apesar de ter ficado chateado na época, porque eu queria ter ido para uma baita de uma empresa. Exatamente. Fui trabalhar numa loja de sapatos de um turco. Então ele era um cara que era assim... tem que seguir as regras, extremamente severo. Então ele chegava lá e falava, olha, você tem que aprender a vender dessa maneira, eu vou te ensinar a fazer isso, você tem que fazer esse tipo de abordagem, você não vai se contentar com um não do cliente, você vai ter que mostrar para ele quais são as opções, tentar ganhar o tempo dele. Então ele me ensinou diversas técnicas, muito bom. E eu agradeço muito esse período porque foi algo que me mostrou a importância da venda. Eu tenho certeza que você carrega com você esse ensinamento até hoje. Com certeza. E eu acho que, assim, na vida como um todo, você tem que ter repertório. O repertório é a vivência, né? É a experiência que você tem. Eu acho que tudo, mesmo passando por uma situação ruim, eu acho que você tem como tirar algo positivo, né? Então, eu tenho uma visão muito clara, tanto na minha vida e uma teoria que eu levo para mim, que é a do copo meio cheio, meio vazio, né? Tudo depende da perspectiva que você enxerga as situações. Então, eu sempre observo o lado positivo das coisas, mesmo quando a situação ela não é muito favorável. Você está falando uma coisa que me desperta a seguinte pergunta. Você lê até hoje? Você lia os livros que a sua mãe comprava e até hoje você criou o hábito da leitura? Eu não sou um leitor assíduo, leio, gosto de me informar muito, leio muita coisa que não tem até nem relação com o que eu trabalho hoje, que é a parte de gastronomia, mas eu vejo coisas de medicina, vejo coisas de tecnologia, marketing. Eu acho que é isso que vai criando o repertório para que você tenha soluções criativas para aquilo que você está trabalhando naquele momento. Então, uma coisa que eu tenho é estar com a mente aberta, independente do assunto, do tema. Isso me ajudou muito. Voltando à história do sapato, você foi trabalhar lá com o turco, shopping, imagino que você estava na agenda de shopping, que é uma difícil, puxado. É puxado, devia trabalhar sábado, domingo, até 10 da noite, tal, tudo isso. E aí, qual foi a sequência? Você saiu de lá quando, para onde, e a faculdade, como é que era isso? A sequência vou para a universidade, entro em propaganda e marketing. Por escolha, por opção, Na verdade, eu sempre quis fazer arquitetura, mas o campus de arquitetura ficava muito longe da minha casa. E na época, boa parte dos meus amigos... Você fez vestibular em várias? Como é não, que eu foi fiz, isso? Na verdade, eu fiz em uma só. Mas durante o colegial, o que eu tinha em mente, né? Eu queria fazer o máximo de cursos que eu pudesse durante o colegial. Então, do primeiro ao terceiro ano, eu fiz tudo quanto foi curso. Ir atrás de bolsa. Você diz curso livre? Curso livre. Fiz curso, inclusive, de marketing, fiz curso de desenho, fiz curso de... na época era internet, o pacote Office, né? Fiz... curso de administração, contabilidade. Fui fazendo várias coisas porque eu não sabia se eu teria condições de bancar a universidade. Então eu pensei assim, olha, vou fazer algo que me ajude a conseguir pelo menos um emprego mais estável para que eu possa financiar a minha entrada na faculdade. Porque os meus pais não tinham condições de mas vamos organizar as coisas para ficar um negócio bem assim fácil para a gente compreender. Do sapato, ainda você estava no sapato quando você foi para a faculdade ou você terminou o sapato e foi para outro emprego? Em paralelo, eu consegui um trabalho numa empresa de telemarketing. Foi trabalhar vendendo seguros. No call center lá? No call center. E aí fui super bem...
Tremenda escola. Muito, muito. Fui muito bem. Eu sempre gostei de conversar, de me relacionar com as pessoas. E lá no call center, eu trabalhei pouquíssimo tempo. Eu já tive nos dois lados. Eu, muito moleque, comecei vendendo telefone e depois, anos depois, eu fui investidor e dono de uma empresa de call center. Legal. Então, assim, mas você é o personagem aqui. Pois é. Não, eu tive assim... sou muito grato por todas essas experiências, porque eu vejo a contribuição que cada uma delas teve durante a minha trajetória. Então, quando eu estava lá vendendo os seguros, era um seguro baratinho que a gente tinha que ligar para 200 pessoas no dia. Eu consegui bater todas as minhas metas naqueles 3 meses que eu trabalhei no call center. Em paralelo, eu prestei vestibular, entrei na universidade, comecei a fazer na Universidade Paulista, na Unip. Tá. Qual unidade que você ia? Na Chácara Santo Antônio. Tá. E aí, vou estudar, pertinho do Shopping Morumbi. Vou estudar, então, propaganda e marketing. Eu tive umas namoradas por ali. Muita gente, aliás, naquele campus. Lotado, muita gente. E aí, nessa época que eu entrei na universidade, fui buscar já no primeiro ano, eu falei, eu preciso conseguir um estágio já de início. E aí eu comecei a prestar, entrei ali no CIE. O CIE tinha uns programas de estágio, né, para preencher as vagas, vivia enviando aplicação. Entrei em 2 processos. Eu entrei em um processo para HP e depois entrei em um para TAM Linhas Aéreas. Entrei na HP primeiro, fiquei 6 meses estagiando na HP. Lá em Alphaville? Lá na HP Brasil, E aí, eu primeiro fiz uma célula que ficava na cidade de São Paulo e depois eu fui transferido para Alphaville. E aí, trabalhei um período durante esse período na HP, numa célula chamada Repair lá. Repair hoje, né? Que tratava da parte de refurbish e era uma área bem legal. Tá. Era uma área bem Traduzindo legal. pra galera, você cuidava do que veio quebrado, exatamente, e recondicionamento. Mas era uma interface com uma empresa... a Lenovo estava entrando no Brasil naquela época e eles estavam fazendo uma migração de células. Eu não sei te explicar qual era o processo, mas eu estava ali estagiando na parte de marketing, mas endomarketing, entre as duas empresas. E ainda cursando a faculdade. Cursando a faculdade, bem no inicinho da faculdade. E aí, até que eu tentando ali a vaga para a TAM, sou chamado para entrar para fazer o processo seletivo da TAM. 6 mil candidatos, 3 vagas. Caramba. 6 mil candidatos, 3 vagas. Foi até um processo inovador. Que ano isso? Isso foi 2008. Eu acho que a TAM ainda ficava ali no aeroporto Fica no de Congonhas. Eu trabalhei no aeroporto de Congonhas. E aí tinha esse processo. Inclusive foi um processo que a gente foi para um hotel em várias fases. Foram 6 fases até eu conseguir... entrar, mas o processo foi uma coisa muito legal e inovadora para a época, porque eles usavam como se fosse um hackathon, sabe? Fazer várias células, a gente tinha que resolver problemas, usava inclusive um processo digital, a gente tinha que entrar num site, resolver problemas da companhia, e eles foram filtrando essas pessoas. Você falou 2008? Era 2008. o Falcon que era o... Não, era o David Barioni na época. Tá. O Barioni voou com o Barioni era piloto. Sim. O Barioni voou com meu pai também foi piloto. Legal. Assim, a vida inteira. Os dois voaram juntos, então eu conheço o Barioni desde pequeno e depois eu reencontrei o Barioni quando ele foi presidente da Apex e depois ele também assumiu a São Paulo Turismo. Então eu tinha contato com ele direto. Eu peguei nessa fase, ele estava como... Eu não lembro se eu peguei a transição de entrada dele, mas eu não lembro quem é que estava anteriormente, mas bem na minha cabeça é o David Barioni. E aí eu fiz todos os processos, mas eu lembro que na época, fazendo o processo, eu já estava meio desacreditado. Né? Primeiro pelo número de pessoas que estavam fazendo os processos, e porque todo mundo vinha de uma universidade muito melhor do que a minha, top, ESPM... PUC, Mackenzie, e eu pensava, cara, eu não tenho chance contra esses caras. Todos eles falavam inglês, eu era um dos únicos assim que não falava inglês, porque eu não tinha feito intercâmbio, boa parte deles tinha feito intercâmbio, mas eu tinha uma coisa ao meu favor. Eu tinha uma experiência de trabalho que eles não tinham. Porque eu já trabalhava trabalho desde os meus 10 anos de idade. E aí eu tinha uma maturidade que boa parte deles não tinha. Então eu pensei, olha, eu tenho essa desvantagem, mas eu também tenho essa vantagem. Então vou focar na minha vantagem ao invés de chorar pela minha desvantagem.
E aí eu comecei a focar nisso. Reforçar as minhas habilidades na questão de venda, relacionamento, na argumentação, no tratar com as pessoas, que era algo que eu via que os entrevistadores focavam muito. Porque o relacionamento é uma coisa muito importante dentro, né, da ex-TAM, né, agora é Latam. A TAM focava muito nessa parte de relacionamento, a relação com o cliente, a relação com a marca. E até que eu faço 6 etapas, sou entrevistado pela diretora, e entro na área de marketing. De 6 mil candidatos, 3 pessoas. Sou um dos estagiários. Estagiei na TAM. Então aí você largou a HP, foi para... Saí da HP, fui para a TAM. Já era mais perto, pelo menos. Muito mais próximo da minha casa do que Barueri. E olha, foi muito assim, foi uma experiência incrível. Tanto é que eu me pauto muito, hoje eu empreendo, eu tenho a minha própria empresa, e boa parte da visão de empresa, posicionamento, relacionamento com o cliente, eu trago dessa minha experiência que eu tive no marketing da TAM. Porque não é uma coisa demagógica que eles têm lá, eles realmente aplicam na prática. É da cultura, né? Eles são voltados exatamente. para o cliente. Na época era tão enraizado isso que era como se fosse as pessoas trabalhavam lá, era como se fosse um time de futebol, porque as pessoas tinham uma paixão, né? Paixão por voar era o slogan na época. Isso é uma herança que vem do Rolim, né? Exatamente. Que criou esse modelo, né? E isso foi muito legal, porque realmente ali no treinamento, né, no onboarding que eles trazem as pessoas para dentro da companhia, você vai visitar as instalações, desde o estagiário até o diretor, todo mundo passa por esse processo. Você ganha o livro lá do Rolim, contando a história da TAM. Então, você se apaixona pela marca, você se apaixona por trabalhar lá. E eu me dediquei bastante, fiquei num período... Foi um pouco pós o acidente, aquele acidente que teve no aeroporto. Eu entrei já pós essa situação, mas em seguida, 2008, tem a quebra econômica, né, dos bancos internacionais, afetou a economia global e isso deu um abalo na estrutura da TAM. E aí eu entro num momento em que eles começaram a fazer, depois de meses que eu estava lá, eles começaram a fazer uma reestruturação da equipe. Então, só no departamento de marketing, se eu não me engano, a gente tinha 80 pessoas. Eram 80 pessoas só no marketing. Marketing, endomarketing, merchandising. E era muito legal, assim, todo mundo com um nível de conhecimento altíssimo. E aí... Eu lembro que depois de alguns meses eles começaram a fazer um processo de reestruturação e encaminhar pessoas para outras áreas. E eles foram desmontando o marketing. E o marketing saiu de um andar inteiro e foi para uma microsala com 8, 10 pessoas. E eu saí nessa leva. Foi demitido. Fui demitido nessa época porque eu estava com o meu contrato de estágio, não cheguei a concluir o primeiro ano de contrato de estágio. Mas eu sempre tive na minha cabeça, assim, de não ficar parado. Mesmo estando lá não é uma coisa que eu recomendo, inclusive se você trabalha comigo, não é brincadeira. Enquanto eu estava trabalhando na TAM, eu observava como é que estava o mercado, como é que estavam as vagas, se realmente o que eu estava fazendo era relevante, me atualizando, fazendo curso. Sempre fui muito proativo nesse sentido. E aí, nessa época, foi uma época em que eu, durante a faculdade... Começo um projeto, né? Isso eu já estou chegando em 2009. Começo um projeto chamado Vitamina Publicitária, que era uma plataforma voltada para estudantes de comunicação, nasceu como um blog. E aí esse projeto começa a ganhar uma certa dimensão e eu começo a ser convidado para trabalhar. Saí ali do estágio, eu estava TAM e HP. Fui convidado para trabalhar numa produtora. A produtora criou o formato do Reclame, que é aquele programa que mostra os bastidores da comunicação no Multishow. E eu fui trabalhar nessa produtora fazendo algo que até então era bem inovador para a época. Porque a gente está falando de 2009 e aí eu estou falando de influenciadores digitais, criadores de conteúdo. A dona da produtora ela tinha uma ideia bem visionária. Ela não cobrava pelo conteúdo. Ela tinha a ideia de criar uma base de consumidores daquele conteúdo e ela vendia essa audiência para os seus anunciantes. E não o produto em si, que eram os bastidores da comunicação, aquele programa ali de 3 a 4 minutos que ela fazia. E eu entrei lá, já que eu estava nesse universo do digital,
eu entrei lá com a missão de fomentar essa comunidade de criadores de conteúdo. E eu saí de lá com uma audiência, a gente montou uma audiência de 8 milhões de pessoas, com Elemídia em elevador, TV com embed que você podia colocar dentro do seu blog e isso exibia os episódios. A gente postava dentro da nossa plataforma e isso automaticamente era replicado para todos os sites. Enfim, foi um processo muito legal e um aprendizado enorme. Tá, e aí quando é que você chega no ponto que você dá um basta, um basta, né? Não sei se foi assim consciente, mas que você falou, beleza, deixa eu ir dar uma volta em Nova York. Na verdade, eu passei por alguns outros processos. Em seguida, eu entrei numa business school, trabalhei nessa business school durante 1 ano. E aí... Não estudou, trabalhou. Trabalhei. E qual business school? Chama Internet Innovation. Tá. Na época também bem inovadora. Criou um dos primeiros cursos de formação de gestores para a área de marketing digital e comércio eletrônico. E aí eu tive contato com muita gente, inclusive o Mariano Gomide, que é dono da Vtex. A Vtex minúscula, nada comparado ao que é hoje, uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. Tive contato com muita gente do mercado que estava nesse ramo criando empresas. Os criadores da Stone, por exemplo, davam aula lá. Então teve muita gente que eu tive contato nesse período. E aí eu cuidava da parte de marketing deles e também dei aula em alguns cursos lá. Tudo voltado à produção de conteúdo para a área de marketing digital. Já tinha se graduado aí? Não, já tinha finalizado. Finalizei em 2010, isso eu tô falando de 2011 e 2012. Início de 2011, chegando 2012. Com o quê? 22 anos? 23. Tá. E aí, para 23, muita bagagem, para te falar a verdade. Assim, eu sempre fui... Eu acredito o seguinte, se você não tem um ambiente que te proporciona as oportunidades, você mesmo tem que criar suas oportunidades, né? Então, eu tive isso desde muito pequeno, que eu não posso me contentar com um ambiente que não fomenta aquilo que eu espero. Então, se esse ambiente não é para mim, eu tenho que buscar um outro ambiente. E isso está muito claro desde o início. Quando eu estava lá no meu bairro, eu sentia que meu bairro não era o bairro que iria me levar para algum lugar. Terminei o meu ensino fundamental, falei, eu quero estudar fora desse bairro, eu vou para um bairro mais distante possível. Pegava ônibus e estudar num outro ambiente para poder conhecer pessoas diferentes, de outras realidades. E assim foi com as empresas onde eu trabalhei. Então, e o mesmo se aplicou aqui em Nova York. Enfim, mas chegando aqui em Nova York... 2012 eu recebo uma proposta, essa plataforma que eu criei lá em 2009 começou a ganhar um certo volume e eu recebo uma proposta de compra dessa plataforma. Que na verdade era um site, né? Era um site, mas ela já virou uma plataforma porque a gente já tinha assinantes, nós tínhamos uma base de pessoas, já tínhamos 16 mil assinantes na época, 500 mil de acessos no nosso conteúdo. Assinantes pagantes. Pagantes, a gente tinha um certo volume, 32 colaboradores, daí eu recebo uma proposta de compra de uma empresa de outbound marketing e vendo essa empresa para eles. E aí eu falo, acabou esse ciclo. Mas por uma puta grana do tipo, vou morar no Caribe. Pra época foi um valor que me ajudou muito, pra te falar a verdade, assim, me ajudou bastante. Não vou dizer que mudou a minha vida por completo, mas me ajudou muito. E aí eu vendo essa... eu também não tinha essa experiência, talvez não fosse o melhor momento para ter vendido, talvez não tenha sido o melhor deal que eu poderia ter feito com as informações que eu tenho. Talvez não devesse vender 100%. Exatamente, Enfim, talvez pudesse ter procurado um venture capitalist. Mas eu acho que na época eu não tinha nem noção de que isso existia. Eu estava começando a receber algumas propostas. Propostas de empresas de tecnologia porque na época, se a gente voltar um pouquinho, hoje a gente tem Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, enfim, a gente tem todas essas plataformas para divulgar. Mas na época, o que era como você causava impacto no online? Era a produção de conteúdo pura. Você não tinha como impulsionar o seu conteúdo. Então, naquela época, tinha uma tendência que era empresas que trabalham em um determinado ramo compravam uma vertical que produzia conteúdos naquele segmento. E aí, essa empresa enxergou que nós éramos essa vertical e compraram, viraram uma agência, enfim, ganharam diversos prêmios, foi reconhecida pela Copblog, enfim, tem alguns prêmios aí que eles já ganharam. Anyway,
vendo essa plataforma, minha esposa estava trabalhando no banco, a gente já estava visitando os Estados Unidos com uma certa frequência, e aí chegou no momento... Visitando, você disse, você vinha como só turista. Turista. E aí mas já tinha vindo para cá, já tinha, desde Flórida. Desde 2008, 2009, eu já estava visitando sempre a Flórida, a Flórida. E aí, desde a primeira visita, você se deslumbra, porque você vê aquele... e eu tô falando de 2008, então as coisas estavam extremamente baratas. Extremamente baratas. Então a gente viu aquele universo, não era um plano morar fora, nunca foi um sonho em um dia morar nos Estados Unidos, não era isso que a gente buscava. Mas aos poucos a gente foi criando, alimentando aquele desejo de ter uma experiência aqui. Até que em 2012 chega esse momento. Eu venho dessa empresa, estava bem na minha carreira lá no Brasil, começando bem a minha carreira lá no Brasil. Minha esposa já estava há 4 anos no banco onde ela trabalhava, também estava indo bem na carreira dela. Só que o Brasil estava num momento... a marolinha não tinha atingido o Brasil... E a visão que o Brasil, a visão externa do Brasil era uma visão positiva. Que essa era a vez do Brasil, capa do The Economist, o Cristo decolando. Então a gente entendeu que naquele momento seria o momento ideal para fazer o intercâmbio, porque a gente poderia voltar para o Brasil e aproveitar as oportunidades que o Brasil iria gerar economicamente, né? A gente sabe que quem fala inglês tem de até 60% a mais de salário, né, nas posições. Então a gente pensou assim, se eu estou indo bem agora, falando inglês, a gente vai decolar literalmente. Então, esse era o nosso objetivo. Setembro de 2012, arrumamos as nossas malas e aterrissamos aqui no dia 24 de setembro de 2012. Para fazer um curso de inglês. E inicialmente por quanto tempo? A princípio por 1 ano. Eu vim para fazer 3 meses, porque eu ainda estava nessa empresa, que era a Business School. Eu fazia em paralelo com a minha empresa. E a Vanessa, que é a minha esposa, tinha vindo para fazer 1 ano. Então ela ia ficar 1 ano, eu ia ficar os 3 meses, voltar para lá, de repente voltar para cá, fazer mais uns 3 meses. Mas a princípio 3 meses. Acontece que terminou os 3 meses, eu pedi mais uma extensão para mais 3 meses, para mais 3 meses. Quando deu os 9 meses da minha esposa, chegou um momento em que a gente tinha que decidir ou voltar para o Brasil ou continuar nos Estados Unidos. E adivinha qual foi a nossa escolha? Foi ficar aqui em Nova York. E aí, mas e por quê? Na hora, o que vocês pensaram? O que foi o motivador de não quero voltar? Pelo estilo de vida, a segurança. Nós enxergávamos na época o quão rápido as coisas poderiam acontecer aqui, de pessoas que a gente conheceu, de coisas que a gente via acontecendo entre a comunidade brasileira. O fulano de tal fez tal coisa e conseguiu um resultado X. Tá desenvolvendo tal projeto e o projeto andando nessa velocidade. Os nossos próprios amigos, inclusive que haviam sido contratados no Brasil e que tinham vindo para cá trabalhar, já estavam evoluindo na carreira, assim, em 3, 4, 5 meses. Já tinham tido promoção, já estavam ganhando bem, já estavam morando bem. E aí a gente pensou, olha, é isso que a gente quer para nossa vida. A gente está começando a vida, né, juntos e tal. Eu acho que a gente poderia tentar. Se não der certo, a gente volta. A gente tem a nossa família lá, a nossa estrutura tá lá. Tá, mas até então vocês não faziam ideia do como é que você ia fazer, não, zero, como é que você ia se legalizar, zero. Como é que você ia resolver todos esses perrengues. Hoje em dia você tem muita informação na internet. Muita, muita. Então você tem experiência de pessoas que já vieram para cá, que compartilham tudo. Naquela época, você não tinha tanta informação sobre que tipo de visto. Você, assim, no máximo eu entendia que existia o visto de investidor, $500 mil, e eu não tinha esses $500 mil. $500 mil para você poder ter o green card, ou você tinha o visto de turista. É isso que eu tinha na cabeça. E foi assim durante muito tempo. Mas hoje em dia você tem assessoria que você pode contratar, que vai analisar ali teu histórico e vai te dizer qual é o visto mais adequado para que você possa imigrar legalmente para os Estados Unidos. Se você está aqui, o que você pode fazer para conseguir uma aplicação? Dá para aplicar estando aqui nos Estados Unidos. Tá, mas aí o que você fez? Procurou um advogado? Aí eu fui procurar uma assessoria. Fui procurar uma assessoria de imigração que aqui tinha um escritório... Em Nova York. Exatamente, aqui em Nova York. Brasileiros ou americanos? Eu busquei alguns brasileiros primeiro, me decepcionei em alguns... É isso que eu ia falar, alguns são... Me decepcionei, primeiro porque
O que eu encontrei, não é a maioria, tá? Não tô dizendo que isso é a maioria, mas foram as minhas experiências. Quando eu comentava com eles que eu tinha um visto de estudante, teve advogado que desligou na minha cara. Não, eu não atendo estudante. Desligou o telefone. Eu não faço isso. Por quê? Porque eles queriam casos que já fossem casos ganhos, entendeu? Não quer ter o trabalho de montar um case, analisar o teu histórico. Até que nós tínhamos um amigo que estava morando na Califórnia. Ele havia trabalhado com a minha esposa, já tinha imigrado para cá. Estava trabalhando na Califórnia e aí ele postou um dia na rede social dele falando: olha, queria agradecer a minha advogada, tal, fez um trabalho brilhante, ela me ajudou com isso, tal. E ele falou: por que não tentar com essa advogada? Primeiro nós somos um advogado americano, e aí sim esse advogado americano foi o primeiro. Entre todos os advogados, a gente já tinha visitado uns 5. Foi o primeiro que abriu os olhos para alguns tipos de vistos que eram possíveis com o nosso histórico. De coisas que eu já tinha feito no Brasil, de palestrar, de viajar, de ter uma carreira iniciando no marketing, de projetos que eu já tinha feito, da empresa que eu já tinha vendido. Então, quando ele olhou isso, ele falou: olha, você se encaixa nesse daqui e nesse aqui. Tem esse outro que talvez você não tenha ainda todos os requisitos, mas se você focar, você pode conseguir todos os requisitos e a gente aplica. Ele me deu 3 opções. E aí a gente voltou um pouquinho mais aliviado para casa. E aí nós vimos esse comentário desse nosso amigo, falamos: vamos ligar para essa advogada. A gente comenta que a gente foi nesse advogado americano, que ele abriu essas opções, e vê o que ela diz pra gente. Ela pediu uns 2 dias para analisar o que a gente tinha passado de informação para ela, né? Do nosso histórico. E ela é uma excelente advogada. Nossa advogada até hoje. Brasileira. Mas na época ela tinha um escritório, hoje ela tem 5. Ela é incrível. Enfim. E aí ela pediu 2 dias. Ela falou: se não for o caso, se eu souber que vocês não vão passar, eu não vou enganar vocês, eu não vou pegar dinheiro. Me dá 2 dias, eu vou analisar exatamente o que vocês têm na mão. Se existir a possibilidade, a gente vai lutar até o último dia para conseguir que vocês consigam visto. Agora, se não for, eu vou ser bem franca com vocês e não vou pegar o caso. E aí vocês podem tocar com qualquer outra pessoa. 2 dias ela ligou e, para nossa surpresa, a gente se qualificava para um visto que na época foi o O1, né? Então, um visto de habilidades extraordinárias, que geralmente ele é concedido para quem tem habilidades extraordinárias no campo artístico, né? Que é o mais conhecido, que é o de cantor ou atleta. Mas existe uma terceira categoria no visto O1, que é o visto para business, quando você tem habilidades extraordinárias em negócios. E eu me encaixava nessa categoria. E aí foi a virada, a partir do momento que a gente viu que existia essa possibilidade, vamos correr atrás para fazer isso acontecer. E aí a gente começou a levantar todos os documentos, todas as provas, tomou um baita de um tempo para poder fazer isso. Eu sei como é que é. E aí gastou quanto com isso? Na época não foi tão alto, tá? A gente gastou, acho que em todo o processo, com traduções, com... Porque o caro são os honorários do advogado, né? A gente gastou, acho que uns 8, 10 mil. Foi bem barato. Hoje em dia cobram geralmente 20 mil. Você não faz por menos de 15 mil dólares. Não faz por menos de 15 mil. Bom advogado é 20 mil dólares só o processo. A gente pegou bem, a gente pegou bem na época isso daí. Eu peguei bem quando a gente chegou aqui, porque eu peguei o dólar a 1,53. E a gente teve a sorte de encontrar com ela nesse momento. Ela é super renomada hoje em dia. Vários artistas extremamente conhecidos, cantores, empresários são clientes dela. Mas, enfim. Aí resolveu o visto. Resolvemos o visto, não tô ilegal. Menos uma preocupação. Porque eu acho que essa é a maior preocupação de quem quer viver construir uma vida organizada, sólida, precisa estar legalizado, né? Exatamente. Mas aí, ok. Aí resolveu o visto, e aí você ainda acabou o curso de inglês em algum momento e você seguia um desempregado. Não, na verdade, assim, como que funcionou todo esse processo aí, né? Estávamos aqui há 1 ano, decidimos ficar em Nova York, e aí nós decidimos buscar uma alternativa legal de continuar vivendo aqui no país, tá? E isso tomou um período, e a gente não podia ficar parado, né? Tava buscando ali alguma alternativa, fazendo algumas coisas. Nesse meio tempo, a minha esposa, que sempre gostou de cozinhar, não é a área dela, né? Ela é administradora, mas ela sempre gostou de cozinhar. E aí ela comentou comigo: olha,
eu acho que a gente não podia ficar parado, eu acho que eu podia fazer alguma coisa pra gente, de repente, fazer uma grana pra pagar uma conta de telefone, colocar um crédito, fazer uma compra semanal. A gente fez ali uma análise do nosso budget, né? Planejamos o nosso budget semanal e tudo mais. E aí ela começou a buscar algumas coisas pra empreender mesmo, fazer alguma coisa em casa. E na época eu lembro que ela tinha pensado em brigadeiros. Aí eu fui fazer um benchmarking, né? Procurar uma na internet para ver se tinha gente já fazendo. E encontramos 2 pessoas que já tinham saído até no New York Times, estavam indo bem, são nossas amigas até hoje. Tem uma passagem com uma delas que é bem interessante, foi graças a ela que a gente decidiu 100% focar no nosso negócio. Uma delas é aquela brigadeiria que fica lá no Sorro. Tribeca. Esse fica no Sorro, fica no Sorro. É da Mariana. É muito bom. É muito bom. E na época eu conheci a Mari, ela teve uma trajetória muito parecida com a nossa. Ela começou na cozinha dela no Brooklyn, e aí depois ela migrou para a cozinha de um restaurante de um amigo dela, e em seguida ela abriu a loja dela. Eu conheci no momento em que ela estava nessa cozinha do restaurante do amigo. E aí, a Vanessa tinha visto os brigadeiros, eu falei, Van, a gente já vai entrar aqui numa concorrência. Tem 2 pessoas disputando aqui em Nova York, estão super bem, as pessoas já conhecem e tudo mais. Vamos procurar uma outra coisa, que seja um pouco mais simples de repente. E aí, ela fazendo as pesquisas e tal. Nesse meio tempo, uma amiga nossa, que morava aqui, veio fazer uma pós em marketing, estava organizando um aniversário. E aí ela falou, olha, como vocês gostam de cozinhar e tudo mais, a missão de vocês é trazer as coxinhas para a festa. Vai ter um monte de brasileiro e americano lá, então traz umas coxinhas, uns aperitivos, a gente vai tomar uma cerveja e vocês são os responsáveis. E a gente não tinha zero noção de fazer coxinha, não tinha a mínima ideia de como é que fazia. Pensamos o seguinte, tem uma rua aqui perto de casa, inclusive aqui onde a gente está, né, a Little Brasil, que é uma rua que fica no centro de Nova York, que antes era cercada por restaurantes brasileiros, muitos restaurantes brasileiros. Então, a nossa ideia era, vamos ligar nesses restaurantes brasileiros, a gente encomenda um centro de coxinha e leva as coxinhas para a festa. Mas, para nossa surpresa, não tinha ninguém, a gente ligou em vários deles, ninguém fazia coxinha de festa. Eles não entregavam, e aí fomos pro Facebook, né? Porque era a opção que tinha. Encontramos ali alguns grupos, nada muito profissional, e assim, eu só posto tal dia, olha, eu não entrego, eu não posso fazer desse jeito, só posso fazer essa quantidade. Até que a gente encheu o saco, falou assim, não, vamos matar essa responsabilidade, a gente mesmo vai fazer, não deve ser tão difícil fazer coxinha. Entramos ali na internet, pegamos alguns vídeos, uma receita e fizemos a nossa coxinha. Só que a gente não sabia moldar at all, como fazer uma coxinha na mão. Fizemos ali umas bolinhas, amassamos um frango com a massa e levamos para a festa. Para nossa surpresa lá na festa, foi assim, um alvoroço. As pessoas... uma sensação. As pessoas adoraram a coxinha. A pseudo-coxinha, né? Adoraram a coxinha. Eu queria... Vocês não fazem para um outro evento, eu queria levar para casa, vocês têm congeladas e tal. E a gente, cara, não, a gente não vende coxinha, a gente não faz isso. E aí essa nossa amiga, vendo esse alvoroço entre os americanos e os brasileiros, ela veio e falou pra gente, olha, vocês não tinham comentado que vocês queriam empreender, estavam buscando alguma coisa? Será que não tá aí a ideia de vocês? E a gente voltou com isso na cabeça. Eu acho que tem alguma coisa. Vamos pesquisar direito para ver se não tem realmente ninguém fazendo? E aí a gente começou a pesquisar. Zero. E não tinha coxinha em Nova York. Coxinha em Nova York, não tinha coxinha profissionalmente falando nos Estados Unidos. A gente abriu esse caminho para... Hoje existem outras empresas que fazem, até empresas que estão crescendo, distribuindo congelado e tudo mais, mas tudo veio pós esse processo que a gente fez de ir lá, trabalhar a marca, mostrar que a gente estava aqui no mercado, porque a gente tem um trabalho de mídia desde o início. Como eu venho dessa parte de marketing, né, a gente sempre investiu muito em comunicação, em PR. Então, foi uma coisa que a gente teve cuidado desde o início. Tá, aí você começou... Voltamos para casa, lá no nosso apartamento. A gente viu que, como a gente não sabia moldar na mão... Você morava onde, né? Nessa época eu morava aqui na Lexington, pertinho aqui do... Morava dentro de Manhattan. Morava dentro de Manhattan, num apartamento minúsculo que dava para sentar no sofá e lavar louça ao mesmo tempo. Era tão grande quanto isso.
E aí, eu lembro que na época, quando a gente montou... Para o pessoal entender, né? Os lugares aqui são caríssimos, minúsculos, caríssimos e geralmente podres, né? Exato. Não, meu prédio era... Não era podre de sujo, mas era muito velho. Muito velho. Não tinha nem elevador. Ou você tem que gastar uma puta grana para morar bem, né? Se você quiser morar num apartamento com um elevador, você já vai ter que despender de um pouco mais de dinheiro. E aí, na época, a gente falou, tá, vamos fazer um teste primeiro. Nada de colocar dinheiro, fazer nenhum investimento, até porque a gente não pode, a gente tem que guardar esse dinheiro que a gente tem aqui. Vamos fazer um teste. Esse negócio de Lean, startup e tudo mais, a gente aplicou ali na prática sem saber que existiam esses conceitos. E aí, nós compramos, nossa ideia era, vamos nascer como delivery mesmo, até porque a gente está fazendo aqui no nosso apartamento, né? Então vamos fazer a entrega, não quero ninguém vir fazer retirada aqui na porta, nada disso. A gente vai fazer delivery. Entrega. Direto. Tá, mas aí que você fez? Montou um site e comprou umas fritadeiras? Como eu sabia a programação, eu montei uma loja virtual, a gente comprou um freezer de $180 e uma fritadeira de $20, cabiam 20 coxinhas por vez. Porque se eu plugasse 2 fritadeiras dessas, caía a energia do meu apartamento. A gente já tinha feito o teste já. E caiu a energia. E aí a gente tinha uma fritadeirinha doméstica de $20, cabiam 20 coxinhas por vez. E nós compramos no Brasil umas forminhas de plástico que você podia moldar e padronizar. Porque a gente tinha, na nossa cabeça, desde o início, a padronização era algo que tinha que ser importante, a qualidade do produto, óbvio, e a embalagem, né, a forma como a gente ia embalar, isso tinha que ter uma cara do petisco. Quando as pessoas abrissem a nossa caixa, elas tinham que notar que aquilo ali veio, ou então estou numa festa, em algum lugar, bati o olho, eu tinha que reconhecer que era petisco Brazuca. E isso foram 3 coisas que a gente teve claro no início. E aí a gente começou a fazer um negócio. Tá, quando você montou o site já tinha esse nome? Já tinha esse nome, que também não foi muito pensado assim, né? Foi meio que natural, acho que a galera falou isso. Você quer a explicação real ou quer a lúdica? Acho que é real, né? A real foi, a gente estava pensando assim, tá, que negócio que eu crio, que eu posso criar um nome que não vai definir exatamente o que é o meu negócio, apesar que ele define hoje em dia, né? Um petisco Brazuca. Mas eu não queria restringi-lo à coxinha. Eu imaginava que no futuro a gente iria trabalhar com uma gama maior de produtos, que não só a coxinha. Então eu não queria um nome que definisse a coxinha Brazuca ou qualquer coisa do tipo. E quando muita gente pergunta, mas por que vocês não escolheram um nome americano, que seria a coisa talvez mais óbvia a se fazer? Eu pensei assim, tá, se eu vou na Le Pain Quotidien e eu tenho um monte de lojas aqui em volta, em Nova York, e as pessoas sabem o que é Le Pain Quotidien, por que um dia eles não podem falar petisco Brazuca? E o gringo pronuncia isso? Aí eu descobri que não. Eu ia fazer o teste já aqui. Não, ele não fala. Tinha acabado de gravar, Brazuca, ok, mas petisco eles não conseguem falar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Coxinha também é uma coisa que eles não conseguem falar. A gente adaptou, inclusive, a forma... A gente fez a fonética do negócio, escreveu ali como se pronuncia, e aí hoje em dia eles conseguem falar, mas... É igual em lugar de açaí. Coxinha. Você vai em lugar de açaí e eles escrevem muitas vezes como é que você pronuncia. A gente fez isso com a coxinha. Mas na época a gente tinha isso em mente, tá? Por que não criar uma marca brasileira? Por que a gente vai ter que abrasileirar, americanizar um negócio que vai representar a nossa essência brasileira. Então a ideia é que a gente tivesse um nome que representasse isso, nem que a gente tivesse um pouco mais de dificuldade para ensinar as pessoas. Dificuldade e pouco dinheiro, né? Foram fatores que não ajudaram muito. Mas eu acho que a essência era essa, era ter um negócio que as pessoas pudessem falar, né? Assim como elas falam Le Pain Quotidien, por exemplo, que é uma marca com nome francês, né? Então a gente queria também que eles pudessem falar um nome em português. E aí nós começamos a fazer o negócio. Só que até então a gente não queria divulgar muito. E aí nós comentamos... Mas peraí, aí você pôs o site no ar. Coloquei o site no ar. O negócio estava rolando, criamos um menu, tinha fritadeira, tinha criamos um menu, compramos um... E aí tudo bem, aí você ficou lá sentado, você e sua esposa no sofá de casa, com os pés na cozinha, com os pés no balcão. Sentado no sofá. Aí esperando, olhando pra tela, vendo se ia cair um primeiro pedido, foi isso? E o pedido não vinha?
Ou começou a bombar? Não, na verdade a gente começou... primeiro nós mandamos para alguns amigos, né? Para vários amigos ali que a gente tinha contato. E esses amigos começaram a fazer alguns pedidos. Mandou falando assim, tem o site aqui do Petisco Brazuca. A gente fez um site, tal, a marca é essa. O que vocês acharam? Olha, se você puder divulgar para mais alguém, manda. Começou a espalhar em grupos de Facebook, ou sei lá o quê? Não, ainda não. Porque eu queria, na verdade, ver como que a gente ia se comportar, até porque a gente não tinha estrutura para fazer isso. Se a cozinha eu conseguia sentar no sofá e lavar, a minha pia era menor ainda. A minha pia era minúscula, só cabia realmente a fritadeira ali e no máximo alguma coisinha para eu poder ajustar. Minha sala era tão grande que eu tinha uma mesa e a minha mesa só tinha 2 cadeiras. E ela era uma mesinha bem pequenininha. Então a gente sabia que não tinha estrutura. E aí o que aconteceu? Nós divulgamos para alguns amigos, a gente, durante uns 2 meses a gente deixou ir de forma orgânica. E de forma orgânica não estava engatando, porque a gente fez ali 3, 4 encomendas. E nada mais? E nada mais. E aí minha esposa tava... Né? Pô, que animal, a gente vendeu 4, não sei o que lá, as encomendas. 4 pedidos. E aí isso foi me dando uma agonia. No 3º mês eu falei, Vanessa, eu acho que acho que tá na hora da gente fazer o marketing, divulgar realmente, criar alguma estratégia para as pessoas conhecerem, porque a gente nunca vai saber se as pessoas querem ou não, porque o negócio não tá andando. Só são os nossos amigos e talvez eles nem tenham compartilhado o que a gente nem conhece muita gente aqui, né? E aí eu tive a ideia na época de fazer um releasezinho mesmo, fazer um texto explicando qual era o serviço, o que a gente fazia, de onde tinha nascido, por que a gente criou a empresa. E eu tirei uma foto com o celular da embalagem e aí procurei jornais brasileiros, blogueiros, youtubers que estavam começando na época. Até que tinha um blog na época, chamava Táxi Amarelo, que era bem conhecido aqui na comunidade brasileira. E eles pegaram esse meu release, publicaram lá e colocaram o meu número de telefone. Nem era para ter colocado meu número de telefone, mas colocaram meu número de telefone no final do post. E publicaram no blog. Eu não sei te explicar, mas a gente foi de 3 para 40 encomendas. 40 encomendas eu não sabia como é que a gente ia entregar. Eu não tinha, porque a gente não estava preparado para 40 encomendas. Essas 40 encomendas deram $5.000 na época. Pô, é bastante. Que era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Não, até hoje é bastante exatamente. Era muito dinheiro. E aí... Porque eu imagino que o custo, o insumo não, é barato. A maior parte dessa receita é o serviço em si, é o trabalho, né? A estrutura para entrega. O perrengue e o trampo de fazer a coxinha, né? E aí, foram 40. E aí, na época, eu lembro que a gente, ao invés de comemorar, a gente entrou em desespero. Porque era um problema bom. Mas vieram 40 pedidos quase que de uma vez, é isso? Tudo, né? Porque publicou no site, começou a pipocar pedidos. Entrar pedido. Em uma semana foram esses 40. Não foi assim, em 30 dias 40. Em uma semana a gente recebeu 40 pedidos. E aí a gente começou a acomodar. Olha, eu só posso te entregar daqui a X tempo, posso fazer isso, tal. A gente deu um jeito. Né? Missão dada, missão cumprida. A gente tinha que entregar aquilo ali. 40 pedidos. Entregamos os 40 pedidos. E aí, a nossa cabeça explodiu naquela hora, né? Porque a gente pensou, as pessoas elas só não conhecem o serviço. Mas o serviço, ele tem demanda. Imagina se um blog publicou e a gente teve 40 pedidos. Imagina se a gente começar a sair em jornal, no YouTube, começar a produzir conteúdo. Porque isso é uma coisa que, para quem está assistindo, acho que todo mundo já tem essa impressão, mas é importante ficar claro. Aqui... tem muita demanda. Assim, acho que se você abrir uma loja de elástico... Vai ter alguém que vai querer comprar. Não, é capaz que você vire o rei do elástico. E não, vai ter gente que vai comprar e se você fizer bem, você pode virar o cara que mais vende elástico na cidade. Sim. Então, assim, as coisas, de fato, têm essa alta demanda, né? As pessoas consomem. É impressionante. E tem algumas coisas aqui que são tão específicas, como você falou do elástico, que você pensa, de onde o cara tirou essa ideia de vender isso? Mas é porque é muita gente todo mundo amontoado, né? Uma cidade muito densa populacional. E aí você tem demanda para todos os tipos, todos os gostos, você tem etnias dos mais diversos lugares. Então as oportunidades, elas realmente existem. Elas estão por aí. Aí você viu o seguinte, dá para ganhar dinheiro vendendo coxinha. Sim. Tem uma fritadeira de 20 unidades. E aí? O próximo passo foi o seguinte, a partir do momento que a gente viu que realmente tinha demanda, que o problema era não ter feito nenhum tipo de divulgação, o que era o mais óbvio, né?
Tem um conceito que hoje em dia ele chegou no Brasil depois da pandemia. Pode ser que até já existia antes, mas que se consolidou depois. Mas é algo que já existia antes da gente chegar aqui nos Estados Unidos, já estava muito bem consolidado. Hoje a gente ouve falar das Ghost Kitchens, Cloud Kitchens, né? Que são cozinhas totalmente preparadas para o empreendedor trabalhar, produzir, mas só trabalhar com o delivery, com a entrega, com os aplicativos de entrega, né? Vou explicar isso de um outro jeito para quem está assistindo e não está familiarizado, porque isso é comum há alguns anos, mas é basicamente você ter uma cozinha que você trabalha com as portas fechadas. É como se fosse a cozinha da sua casa, mas não é sua casa e não é tão pequena, porque pode ser uma cozinha profissional, dependendo, pode ser uma cozinha enorme. Tem um investidor amigo meu que ele começou a construir complexos de cozinhas ghost, né? Enormes, assim. Você olha, parece um galpão de distribuição da Amazon, gigante. Você entra lá, ele fala, não, eu tenho aqui 50 cozinhas profissionais, você chega, aluga, já tem a cozinha pronta. Então, assim, só para o pessoal entender. Então, é uma cozinha que ninguém vai lá, é só para delivery, só entrega, ela não recebe público, né? Só que esse conceito, ele chegou no Brasil pós-pandemia. Isso já existia aqui há muito tempo, Então, quando nós enxergamos essa demanda, a gente pensou assim, olha, para montar uma loja aqui não é barato. A gente está num dos endereços, se um apartamento custa o que custa, imagina você alugar um ponto comercial aqui em Nova York. Então, a gente pensou assim, para alugar, comprar os equipamentos, reformar, vai custar um absurdo. E a gente ainda está engatinhando, então a gente precisa realmente validar essa ideia. Fomos atrás, então, de um conceito que pudesse... um lugar onde a gente pudesse fabricar, que de repente tivesse isso, e encontramos algumas cozinhas comerciais compartilhadas. E aí nós entramos numa incubadora que era voltada só para a parte de alimentação, que inclusive compartilhava muito conhecimento, dava workshops, a gente tinha integração com outros empreendedores. Incubadora gringa aqui, local. Não, a gente fez, ficava aqui no Queens. E que, como era o modelo, assim, você pagava para estar lá, eles Você pagava por shift, né? Que é o período que você... É por demanda. Então, você pode escolher uma cozinha 100% dedicada, ou seja, ninguém mais vai usar aquela cozinha, e eles personalizam de acordo com o que você precisa. Então, você diz assim, olha, eu preciso de 3 fritadeiras, um forno a X potência, então uma pia. Ela era quase como essa operação desse investidor amigo meu que está montando cozinhas industriais para alugar. Era uma incubadora, porque a expressão incubadora dá a entender que era um lugar que te ensinava a trabalhar. Eles também tinham isso. Eles não tinham uma participação nas empresas, mas pelo FII que você pagava, você tinha direito a cursos e workshops, integração com outros empreendedores. Então você tinha o uso da cozinha. E o uso da cozinha. O principal era o uso da cozinha. Mas qual que é a diferença? Ao invés isso de você... Onde? Para que lado da cidade rola isso? Fica em Flushing, aqui no Queens. Tá. Eles têm algumas outras unidades, mas não, essa unidade em si ela não existe mais. Porque isso tem o quê? Tem quase 10 anos, 9 anos e meio mais ou menos que a gente fez isso. E aí... Aí você pagava, ia lá e fazia suas coxinhas. A gente pagava um shift, então, por exemplo, a gente pagava $20 a hora, ia lá, usava todos os equipamentos que a gente pudesse usar, fritadeira, mesa, forno, batedeira, usava tudo que eles tinham de disponível, produzia, e aí você tinha uma área... Ou seja, você saía de lá com... Você pode alugar o storage deles. Então eles têm o storage congelado e o dry storage. Então você podia armazenar os produtos que você produz lá na própria cozinha. Então o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer um modelo híbrido. Quando a gente tinha muita demanda, a gente ia para essa cozinha, produzia tudo lá. Quando nós tínhamos só a preparação, a gente trazia um pouco dos produtos, preparava em casa e entregava. Entendi. E foi assim que a gente fez durante um bom período. Praticamente uns 4 anos a gente trabalhou dessa maneira. Compartilhando entre cozinha comercial e a nossa casa. Fazendo algumas poucas... minúsculo. A gente foi mudando de apartamento, né? Foi melhorando a grana. Foi mudando para um apartamento um pouco maior, a grana foi entrando, então a gente foi melhorando a nossa estrutura. E investindo em marketing e divulgação. Sempre. Assim, a gente não tinha verba para comprar equipamento, mas para investir em marketing a gente sempre teve. Então a gente começou a investir muito em marketing. E aí como se comportou as vendas? Elas foram lentamente subindo? Como foi isso? Não, na verdade, assim, nós fomos em pouco tempo de 3, 4 encomendas para 10 mil unidades, 20 mil unidades, 30 mil unidades mês.
E aí a gente passou um período até montar a nossa própria loja, em que a gente estava estável em 30 mil unidades. Quando você estava em 30 mil, quem compra essas coxinhas? Pessoas físicas? Não, na verdade, assim, o cliente final é boa participação do nosso target. Boa quanto? É o seu principal Na época a gente tinha, digamos que 70%. Eram pessoas físicas que entravam no seu site, até porque quero coxinha. Logo em seguida, quando o negócio começou a deslanchar, nós lançamos um aplicativo. Esse aplicativo, ele teve uma certa repercussão. Então, a gente, nos 3 primeiros meses, a gente recebeu 10 mil downloads do aplicativo. Então, a gente tinha gente na cidade inteira pedindo coxinha. É muita gente. 10 mil muita clientes, gente. teoricamente, muita gente. Né? Tinha gente de fora também que fez download, que viu como que era, só por curiosidade. No Brasil, muita gente baixou que nunca ia chegar a coxinha lá. E aí a gente começou naturalmente, a gente começou com o cliente final, só que isso foi migrando automaticamente também para o cliente corporativo. Porque hoje a gente sabe que brasileiro... O corporativo que você fala é uma empresa que precisa fazer um coffee break. Ou vai fazer um evento, vai fazer um coffee break, alguma coisa assim, para um café da manhã. Sempre tem eventos desse tipo. Nova York está lotado de empresas, então é uma coisa comum. E aí o que acabou acontecendo foi o seguinte, não foi porque nós fizemos uma ação específica para o público corporativo. Isso foi natural. Brasileiro, a pessoa que compra e que trabalha em algum lugar. O brasileiro está inserido nos mais diversos ambientes. Então tem um diretor de uma empresa que é brasileiro, ele tem um gerente, alguém que trabalha ali numa função mais simples. O brasileiro está espalhado em todos os lugares. Então ele levava ali, vou levar hoje para os meus amigos na empresa comerem, vou levar para o departamento, vou levar para um evento de aqueles eventos que tem todas as nacionalidades, cada um leva alguma coisa. E as pessoas ficavam enlouquecidas pela coxinha. E aí, vendo isso, as empresas começaram a nos contactar. Então, já nessa época, 1 ano depois, 1 ano e meio, quase 2 anos depois, nós começamos a ter uma demanda maior de clientes corporativos. Então, a gente tinha United Nations, a própria Nike, HP, a gente teve Yahoo, Michael Kors, Google... Várias empresas comprando coxinha. E assim, eventos muito grandes. A flagship da Samsung no Meatpacking foi inaugurada com coxinha. E assim, uma loja de 3 andares de uma flagship de uma empresa multinacional, um negócio absurdo. E aí, por exemplo, um evento desse comprou quantas coxinhas? Muitas coxinhas? Eles compraram 3 mil coxinhas e, na verdade, a empresa que fechou não estava nem nos Estados Unidos. Foi uma agência na Ásia que fechou com a gente para fazer o evento. Sim, só por uma curiosidade pequena, mas aí você entrega as coxinhas prontas para comer, quentes? É só pegar e comer? Sim, ou vão congeladas? É como se você... Eu não vendo elas... Se você quiser ela congelada, eu posso te entregar ela congelada. Congelada não é o nosso foco. O nosso foco é como se você estivesse indo pedir uma Pizza Hut. Você entra lá, faz a escolha do sabor que você quer, daqui a 1 hora vai chegar na tua casa quentinho, fresquinho, para você comer um box, ou vários boxes, aí depende de quanto você vai querer pedir. Mas os boxes chegam prontos, quentinhos, só abrir e comer. Dentro vai uma bandejinha de plástico, com tudo organizado. Lembra que a gente foca sempre em padronização, na qualidade. E aí nesse evento da Samsung foi assim, você chegou lá com 3 mil coxas prontas para comer. Cheguei com um carro entupido de coxinha, botamos todos os trays, né, que são as bandejinhas, sobre as mesas. E aí um negócio legal para quem está assistindo. Imagino que você se envolvia, você colocava a mão na massa, né? Continuo colocando a mão na massa até hoje. Porque o empresário brasileiro, assim, a não ser que ele seja bem pequeno, ele cresce um pouquinho, ele só dá as ordens e tal. Não estou dizendo que é certo ou errado, só estou dizendo que é da nossa cultura. E aqui você pega operações relativamente grandes e o dono está lá. É comum, né? Porque a mão de obra é cara e, enfim, por várias razões. E é da cultura também. Se a gente quisesse fazer isso, eu já poderia ter feito. A gente tem uma equipe relativamente grande, a gente chega... a nossa equipe fixa tem 14 pessoas, mas a gente chega a ter de 30 a 40 pessoas durante o ano trabalhando com a gente. Porque tem lojas nossas que só funcionam sazonalmente. Então, elas vão funcionar por 3 meses, por 6 meses, e depois a gente desmonta tudo, bota para o nosso storage e o ano seguinte a gente monta ela de novo. Porque são pontos de verão, por exemplo? Eu vou te dar um exemplo. A gente está bem pertinho aqui do Bryant Park. O Bryant Park ele tem chama Winter Village, que é financiada pelo Bank of America.
E aí, essa vila, ela só funciona por 3 meses. Entendi. Eles vão lá, montam uma estrutura, colocam todos os vendedores, Então, você vai lá e uma monta loja mesmo, você sua monta o teu tenda lá. pop-up, e aí você vende por 3 meses, desmonta Entendi. e leva tudo de volta. Então, alguns locais funcionam dessa maneira. A gente tem as nossas lojas, que são lojas fixas, que funcionam durante o ano todo. Nós temos 3 lojas. E aí nós temos essas que funcionam de acordo com a demanda ou eventos específicos. Tá, em que momento que você saiu da Ghost Kitchen, da Dark Kitchen e foi para voo solo? Porque até então você alugava esse lugar. Nós começamos a empresa em 2013 e em 2018 nós montamos a nossa própria fábrica. 5 anos depois. 5 anos depois. A gente juntou dinheiro todo esse período, porque a gente sabia que não seria barato. E até então, essas 30 mil a gente fazia tudo na mão. Tá? Não tinha era equipamento. máquina. Não era máquina. A gente fazia tudo na mão. Até a gente montar a nossa estrutura. Aí quando chegou em 2017, eu alugo um prédio de 2 andares. E aí no Brooklyn. Tem até o porquê que a gente escolheu o Brooklyn. A gente escolheu o Brooklyn porque não haviam brasileiros no Brooklyn. E se fosse uma coisa que... Assim, eu entendo que a gente tem que focar no mercado americano, né? Eu sou muito grato pelos brasileiros, porque eles foram a nossa base. Quando você diz não tem, assim, não, a comunidade... Não tem uma incidência tão grande de brasileiros, não tem uma concentração. A comunidade brasileira aqui de Nova York, ela está concentrada no Queens, né? Então, nós morávamos no Queens, a Ghost Kitchen ficava no Queens, só que a gente entendia assim, tá, vamos montar a nossa própria estrutura. Será que o que a gente está fazendo, ele tem realmente a validação para o mercado americano? Será que o americano ele vai comprar o nosso produto sem saber o que a gente vende? Então, vamos montar uma estrutura lá, nem que isso custe a falência da empresa. Então, a gente decidiu montar lá porque a gente queria entender como que é o americano vendo uma coxinha pela primeira vez. Como é que ele entende o que é? E aí você alugou um Nós lugar? alugamos. Nós alugamos um espaço. E montou a cozinha. Montamos uma cozinha. Era Nós montamos cozinha 2. e loja. Na verdade, assim, a gente tinha um espaço... 3 meses depois a gente sabia que eu caí na real, que aquele espaço não ia dar conta do que a gente tinha para fazer. Mas na época, comparando com o que a gente tinha, quando a gente montou, eu falei, nossa, que incrível. Que upgrade, que melhora. Upgrade que a gente fez. Pô, a gente trouxe um equipamento, nosso equipamento tem capacidade para fazer mais de 500 mil unidades, a gente consegue produzir, escalar agora, padronizar real o negócio, pesado, tudo bonitinho. Montamos a nossa estrutura, linha quente, montamos uma cozinha quente em cima, uma cozinha quente fria embaixo, área de preparação. No fundo a gente tinha um storage que a gente podia armazenar todas as coisas de feiras que a gente fazia. E na frente ainda sobrou um espacinho para a gente montar uma loja, que as pessoas podiam ir lá. Que seria a sua primeira. A nossa primeira loja, porque os clientes já estavam pedindo essa experiência. E é nesse momento que você estava com as 10 mil... Não, a gente estava fazendo mais ou menos umas 30 mil unidades por mês. E assim, eu acho que as pessoas querem ter ideia de número. Assim, algum número você tem que se soltar pra gente. Quando que você começou a ganhar grana? Ganhar quanto? Tá, vamos lá. Nessa época, a gente já estava nesse faturamento aí mais ou menos uns $25 mil por mês. Na época que a gente abriu a loja. Tá. Abriu a loja. Hoje a loja, a gente tem algumas lojas, né? E aí isso vai variar de acordo com a época do ano, tá? Em média, a gente faz mais ou menos uns $200 mil mês. Mas a gente chega a ter meses que esse faturamento ele pode ir a 300 mil, 350. Mas o segredo é ver quanto isso deixa de margem, né? Exatamente, tudo isso vai ali no final da linha. A nossa margem, ela tá... de novo, varia de produto, mas a margem média ela tá em 25%, dependendo do produto, 20%, 15%, mas em média a gente está nessa... Pós-impostos. Pós-impostos, Porque a gente consegue... É um produto que é relativamente
a matéria-prima não é tão cara, o custo mesmo, como a gente estava falando, não é o custo do produto, o custo é a mão de obra envolvida para fazer aquele início, produto especialmente acontecer. a mão de obra, e depois agora é a parte imobiliária, né? Que pesa, tem o custo, né? de... E tem uma outra coisa também. Quando você está montando uma estrutura como essa, tanto é que a gente está revendo o caminho que a gente vai seguir, se a gente vai por uma expansão de loja ou se a gente vai por um outro caminho. A gente já tem claro uma coisa que a gente vai fazer para os próximos anos. É uma licença, inclusive, que a gente tem até desde 2018, que foi quando a gente mudou para lá. A ideia era fazer essa, mas a gente realizou que aquele espaço não tinha condição, né, de fazer o que a gente queria fazer. Era de realmente ir para uma linha de produtos congelados, de ter produto na gôndola, né, de realmente expandir para outros estados, ter uma distribuição nacional. E a partir desse momento, trabalhando a parte logística, se investir em outras lojas. É que Nova York, e assim, você também tem que estar com a mentalidade aberta, porque existe muita coisa disponível no mercado. Óbvio que você não vai sair aproveitando todas as oportunidades, nem dá, porque você tem que ter foco naquilo que você quer fazer. Mas Nova York ele vai te abrindo alguns horizontes, né? Então, primeiro, nós fomos para as feiras de rua, que foi uma surpresa absurda. Vende. Como é absurdo o volume de vendas que você tem num lugar como esse. Né? Muita gente. E aí gente. você frita na hora, tudo? Frito na hora. Cara, a gente chega a atender 700 clientes num dia, uma barraca com 3 pessoas. Então, e você fica na barraca? Hoje em dia não. Inclusive, a gente tá com uma... Hoje, que a gente tá gravando, tem uma lá no World Trade Center. Eles têm feito ali, né? Temáticos, né? Cada dia. Tem uma área ali que eles separam e a gente faz todas as sextas-feiras lá. Mas a gente não faz lá só, né? Eu fiz essa semana Avenida das Américas, Sexta Avenida aqui, World Trade Center, Williamsburg, Prospect Park, além das lojas que funcionam normalmente. Mas as coisas vão acontecendo e tem as oportunidades que elas são diferentes do Brasil porque o volume é muito diferente. Então, a gente tem, por exemplo, nessa organização que a gente participa, tem pessoas que fazem num único dia de 15 a 20 mil dólares vendendo sanduíche, vendendo um hot dog, a gente vendendo coxinha. Então, são volumes muito grandes de produto. Vamos fazer um bate e volta aqui rápido, assim, para a gente entender algumas coisas. Você acha que as suas coxinhas são boas, a qualidade é top? Esse é um dos seus, das suas marcas, do seu sucesso? Olha, eu como... Bom, dá pra ver, né? Que eu como coxinha praticamente todos os dias. Come mesmo? Como mesmo. Amo a coxinha que a gente faz. E a Vanessa até reclama, você não deveria comer tanto, não sei o que lá. Mas cara, eu tenho que experimentar como é que tá o produto, tenho que ver. A gente tá sempre melhorando, né? Mudamos uma receita, inclusive, tem alguns meses. Continuo comendo coxinha. Acredito que a nossa coxinha... Não sei se ela é a melhor coxinha, porque eu não comi todas as coxinhas que estão por aí, mas eu acho que a gente tem uma qualidade muito boa. O feedback que nós temos dos nossos clientes assim, são incríveis. Tem muita gente que vem do Brasil, come a coxinha e fala, cara, eu nunca comi nada assim no Brasil. Talvez vocês tenham a coxinha aqui nos Estados Unidos melhor do que a coxinha brasileira. Não sei se isso é uma pretensão, mas é algo que a gente trabalha muito duro para fazer. A qualidade... E assim, eu não acho que a qualidade seja um diferencial. A qualidade é uma obrigação. Os sabores, você deu uma adaptada, né? Temos vários sabores. A tradicional de frango, mas você inventou uns negócios diferentes. Nós queríamos que também o americano ele pudesse participar e se sentir integrado de alguma maneira na nossa empresa, né? E aí é até uma coisa que eu acho que a gente não tem que reinventar a roda, né? Tem coisas que basta que você faça bem feito e as coisas acontecem. Então a gente começou a analisar algumas coisas da dieta do americano que a gente poderia incorporar no nosso produto. Então o espinafre é uma coisa que os americanos amam. A gente criou uma coxinha de espinafre. A influência da cultura italiana aqui nos Estados Unidos também, na parte culinária, é enorme. Especialmente em Nova York. Especialmente em Nova York. Tem um bairro, Little Italy, né? E nós criamos uma coxinha inspirada na pizza margherita. Então, tomate seco, manjericão, mussarela fresca. E aí a gente começou a criar algumas coisas para adaptar, incluindo a nossa comunicação. Tem alguns brasileiros que ficam meio feridos com essa troca, né? Porque a gente não chama, por exemplo, a gente tem pastel no nosso menu e nós não chamamos de pastel, porque pastel no espanhol é bolo e o americano
não sabe at all o que é pastel, não tem ideia do que é pastel, mas nós chamamos de Brazilian empanadas. E aí os brasileiros ficam revoltados com isso. Mas é o pastel frito. É o pastel de feira. Que existe a empanada, né? E não, sabe o que é engraçado? Tradicional, que, assim, que é massa. A gente tenta explicar, olha, nós não estamos no Brasil. Né? Por mais que a gente não tenha que americanizar algumas coisas, a gente tem que reduzir o atrito para que as pessoas possam comprar. Né? A compra, na verdade, o marketing ele tem essa função de você fazer uma redução entre o atrito para a compra. Né? E aí a gente até colocou, tem um exemplo legal que nas nossas comunicações, inclusive quando a gente faz feira de rua, tem uma placa que eu fiz questão de colocar, né, porque eram tantas queixas dos brasileiros sobre essa questão do pastel, que eles queriam que tivesse escrito pastel de feira. E aí eu tenho 2 fotos que eu coloquei lá, que são um sign que a gente tem, né? Que uma tá escrito Brazilian empanada em cima e a outra tá escrito pastel de feira. Todos os americanos que vêm, eles perguntam, eu quero empanada, mas o que é pastel de feira? Com a mesma foto. Com a mesma foto. Então, são coisas que... óbvio que eu queria que o americano soubesse o que é pastel, mas a gente tem que, de certa forma, adaptar a comunicação e talvez por isso a gente tenha conseguido o sucesso que a gente tem obtido nos últimos anos, porque a gente, de certa forma, conseguiu penetrar um pouco na cultura americana, adaptar um pouco o nosso produto, não porque a gente não gosta da cultura brasileira, mas porque a gente quer que mais americanos e, enfim, outras nacionalidades conheçam o nosso produto. Você começou esse negócio praticamente sem dinheiro, concorda? Sim. $200 foi o investimento inicial. Isso é muito pouco, né? Assim, sei lá, pessoa que não tenha nada, se ela ficar pedindo no farol, ela vai conseguir guardar. Apesar que se pegar R$1, vai precisar muitos reais, mas enfim, é pouca grana, né? Com um pouco de esforço, quase que qualquer pessoa consegue reunir essa grana. Então o segredo não foi capital, o segredo foi enxergar a oportunidade e transpiração. Eu acho que nem todo mundo está disposto a fazer o que a gente fez para poder chegar onde a gente chegou. E eu nem acredito que seja para todo mundo, né? Eu acho que envolve um pouquinho do repertório que a pessoa tem, né? E o quanto disposta ela tá para poder realizar as coisas que ela quer. Tá, tirando o repertório, né, que você quer dizer, está se referindo a competências de educação, quando você fala disposição é de trabalho duro. Trabalhar muito. Disso sujeito. É o perrengue, né? Eu vou te falar que assim, ó, hoje, né, as pessoas têm uma ideia de que ganham milhões, já estão bem estabelecidos. Eu acho que a gente ainda tá, mas assim... Você está longe de onde você pode ir. Exatamente, anos mas luz do que eu você enxergo. já deu muito certo. Sim, sim. Eu enxergo que, comparando relativamente com as pessoas que estão começando, a gente já deu muitos passos adiante. Mas eu ainda estou muito distante do que eu imagino onde a gente pode chegar, tá? Só que, hoje em dia, como você disse, se trabalha direto na operação, a gente fez a inauguração da loja. Se eu dormir 8 horas na semana que a gente inaugurou a loja, foi muito assim. A gente trabalhou das 6, 7 da manhã até as 4, 5 da manhã do dia seguinte, todos os dias. Eu e a minha esposa, a nossa equipe. Você ainda não tem filhos? Não tenho filhos ainda. Talvez por isso que eu tenha conseguido. Mas o que eu estou dizendo é que nem todo mundo tem essa disposição. Talvez... ter passado por todas as experiências que a gente passou aqui, a gente tenha criado um pouquinho de casca para aguentar tantas porradas. Eu acho que é isso que vai definir, no final das contas, quem vai conseguir chegar lá e quem vai ficar na metade do caminho. E o que motivou não a construção do petisco Brazuca, mas até um passo antes que vocês não sabiam exatamente o que isso poderia se tornar, o que motivou? De onde veio essa vontade de vencer? O que é isso? Era uma ambição? Era uma vontade de não quero ser um fudido, quero vencer na vida, não quero mais voltar para o Campo Limpo? Nada contra o Campo Limpo, não é isso? Só assim, você aspirava uma coisa melhor e falava, não é aquilo que eu quero mais. Olha, Era isso que vocês sentiam? Eu vi não sei se foi um podcast, uma entrevista sua, em que você fala que não é a ambição de querer chegar num determinado lugar, mas é não querer fracassar ou fracassar. A vontade não perder. Medo. O medo de perder. Assim, é o medo de você não querer dar errado, de você não querer perder, de você não querer fracassar. Eu acho que é um mix de tudo isso.
Porque Sabe eu estilo, tomei... desculpa, aqui eu acho isso engraçado. Estilo Forrest Gump. Que assim, veio trombadinha. Eu só não quero ser assaltado, mas eu corro tanto que eu acabo correndo mais que todo mundo. Na verdade, eu acho que eu tinha... eu tenho dentro de mim, eu puxei essa responsabilidade pra mim, não que as pessoas tenham colocado isso, a minha família tenha colocado isso sobre as minhas costas, mas o meu pai, ele não tá mais aqui, né? Então, eu senti... eu puxei pra mim essa responsabilidade de... eu preciso estar bem para que a minha família esteja bem. Então, eu não posso me dar o direito de não chegar onde eu quero chegar. De não conseguir conquistar a liberdade financeira que eu almejo, porque eu tenho pessoas que dependem de mim. Eu tenho, por exemplo, a minha mãe, eu tenho a família da minha esposa. Não porque eles pediram isso ou porque eles exijam qualquer coisa de nós. Mas isso é uma consciência que a gente tem. A gente quer trabalhar duro, conquistar o que a gente quer conquistar, porque eu não quero ter a possibilidade de um dia ter que voltar para a origem que eu tenho, de não poder pagar um plano de saúde adequado para minha mãe, de não poder, num momento difícil, não ter condições de arcar com esse custo. Enfim, e fora que você está sozinho. Nova York é uma cidade... todo mundo fala aquela história do uma terra onde o filho chora e a mãe não vê, e realmente porque você tá, é uma cidade solitária. Mesmo que você conheça muitas pessoas, você tá sempre só. É você com você mesmo, com seus dilemas, você tem que lidar com as suas frustrações. Aqui você tem uma cidade em que todo mundo tá num ritmo para fazer as coisas acontecerem, que se você não tá naquele ritmo, você é expelido, você não faz parte desse ambiente. Então você lidar com a questão psicológica é muito difícil, Então eu acho que nesse processo eu vi muita gente desistir. Não é pra mim, eu vou voltar, não aguento essa pressão. Mas a gente aceitou esse desafio, a gente encarou que esse seria o caminho que a gente escolheu para mudar não só a nossa realidade, mas a realidade das pessoas que a gente gosta. E você... notoriamente curte o que você faz, curte o seu trabalho. Muito. Nossa, a Vanessa fala assim que ontem mesmo eu tava viajando em algumas coisas que eu tava fazendo e ela tava sentada e ela, cara, você tem que parar. Você tem que, não, senta aqui, ó, pega um suco ali, senta, vamos conversar aqui. Mas é uma coisa que eu gosto, não é um negócio que eu faço e eu sofro porque eu tô fazendo isso. Não, é porque me dá prazer em ver, realizar, por exemplo, ver um projeto. A gente fez essa loja agora, o meu cunhado fez o projeto, ele é arquiteto, né? Então ele fez o projeto. E ver aquilo se materializar é uma coisa que me dá muito tesão, sabe? Ver o negócio funcionando, as pessoas trabalhando. Né? Não, e assim, eu sinto eu tenho um sentimento de gratidão quando eu tenho a possibilidade de alguma maneira contribuir para a transformação de outras pessoas. Então, quando eu abro uma loja nova, quando eu entro numa nova feira, quando eu trago pessoas para nossa equipe, eu confesso que eu até teria que ter um pensamento de vamos visar o lucro, pensar no crescimento da empresa. Mas quando eu vejo o time, sabe, todo mundo junto, trazendo mais pessoas, e aquela pessoa tá tendo a oportunidade de pagar o aluguel dela, de fazer um curso, de custear alguma coisa para os filhos, prosperar, isso sim é a minha realização. E aí eu te faço essa pergunta porque, no fundo, quem estiver assistindo, é isso que uma das coisas que as pessoas querem muito saber. A sua vida hoje... você prosperou e hoje você tem uma vida confortável. Eu não estou dizendo que você não tem desafios, que você não passa perrengue, que ser empresário é mais ou menos não saber direito como é o amanhã. Tudo isso a gente já sabe. Mas assim, você atingiu um nível de vida confortável, estabilidade financeira. Não posso reclamar, assim, zero reclamação. Porque faturar 2 milhões de dólares, enfim, não tem como não viver bem, não, hoje, né? assim, em termos de ter conforto, de viver confortavelmente, eu até estava contabilizando esses dias eu estava fazendo um levantamento, estava separando uns materiais para uma outra coisa que eu já estou envolvido de comunicação, a gente estava até comentando aqui de educação e tal, que eu estava comentando aqui no início, antes da gente entrar no ar. Eu estava separando alguns materiais e aí uma das partes era lifestyle, né? Separar alguns conteúdos e tal. E aí eu tava contabilizando o número de viagens que eu tinha feito com a minha esposa nos últimos 4 anos.
4 anos eu tinha feito 22 viagens. Pô, bastante. É muita coisa. Trabalho ou lazer? Não, a lazer. Sensacional. É muita coisa. É muita coisa. E aí, são coisas que a gente não para pensar no dia a dia. Então, se tem uma coisa, aquela mentalidade do copo meio cheio, meio vazio, é exatamente isso. Eu sei que no dia a dia a gente vai ter coisas que são inerentes ao empreendedorismo, né? Que é a angústia de você, às vezes, fazer uma coisa e o negócio não caminhar da maneira como você quer, de ter ali um momento solitário, o risco, exatamente. E você ter, a partir do momento que você tem pessoas na sua equipe, você ter responsabilidade também sobre a vida daquelas pessoas, do próprio negócio, de ter que as pessoas também se motivem, estejam motivadas para fazer o negócio acontecer, comprarem a ideia da tua empresa. Isso é natural. Isso é natural. Então, eu não enxergo isso como coitado, nossa, ele sofre porque ele tem muita pressão em cima. É natural. Esse foi o caminho que eu escolhi. Mas eu sou muito grato pelo resultado que eu tenho, pela vida que eu tenho hoje, que é anos-luz diferente do que eu tinha quando eu morava com os meus 2 irmãos, minha mãe empregada doméstica, meu pai fiscal de garagem. Então a gente não tinha isso. E aí, qual é a sua, pra gente encaminhar pro final esse papo, qual que é o seu sentimento e sua visão em relação ao país, à cidade, ao modelo econômico e comportamental e cultural de Nova York e dos Estados Unidos em si? Tá. Não acredito que os Estados Unidos sejam o melhor país do planeta. Tá? As pessoas têm uma ideia romântica também de que tudo aqui funciona muito bem. Talvez o melhor, né? O que é isso? Talvez não exista, né? Todo lugar tem as coisas boas e ruins, né? Eu tenho um amigo que mora na Suíça e ele reclama de um monte de coisa. As pessoas são frias, não tem o calor brasileiro. Mas eu acho que assim, aqui você tem a possibilidade de. Eu acho que isso é uma diferença. E não existe. A gente estava até comentando, diferente do Brasil, aqui não é que seja mais simples, mas você tem mais claro o que precisa ser feito. No Brasil, se você vai abrir uma empresa, você faz. Você precisa se adaptar a essa e essa norma. Aí vem um fiscal e fala assim, olha... Mas não é bem assim. Não é bem assim. Então, acabou de surgir isso aqui, a gente vai precisar conversar. Aqui, dificilmente você vai ter isso. Pro lado bom e pro lado ruim. Porque se você não tá adequado, eles vão lá e vão te fechar do mesmo jeito. Se você não tiver adequado, eles vão te dar uma multa do mesmo jeito. Não vai ter um negócio que... eu cheguei agora, não tem como você aliviar... Não tem aliviar a tua barra. Nem dá nem pra pedir. Não dá, exatamente. Nem existe. Você nem cogita essa possibilidade. O cara olha pra tua cara, tipo... Então, aqui você tem a possibilidade de fazer as coisas acontecerem e você vê isso acontecendo real. Não só com você, mas com as pessoas à sua volta. Mas como eu disse, eu trabalho 12, 13 horas, 14 horas por dia, 16 horas às vezes. Se você trabalhar também 14 horas, 16 horas... Eu tava conversando com meu irmão tem uma empresa em Recife, ele mora em Recife, e ele tava falando, nossa, eu tô muito cansado, tava trabalhando... eu tenho trabalhado aí umas 15 horas por dia, dedicado nesse projeto, tal, mas pelo menos eu tô vendo o negócio caminhar. Eu falei, é exatamente isso. Se você se dedicar, as coisas vão acontecer. O problema é que talvez o ambiente... você não consiga ter um controle tão grande. Não esteja tão claro para você. Então, aqui eu acho que é isso. Você tem as regras mais claras. No Brasil isso é um pouco mais difícil. Você tem essa diferença entre é certo, ou você vai ter que pagar uma milícia para fazer a segurança que você já paga no teu imposto. Enfim, tem coisas que são muito específicas do Brasil, né? Você tem a questão trabalhista também, que é muito diferente, que eu acho que no final das contas mais atrapalha do que ajuda. Aqui? Não, lá. Lá. Porque Posso ir traduzindo isso, porque você respira isso, talvez quem esteja assistindo, eu vou só pontuando algumas coisas. E aí você vai me dizendo se você concorda. Aqui o aspecto da segurança pesa muito, não só no sentido pessoal, mas quando você tem negócios. Porque no Brasil, eu tenho inúmeros amigos, eu vou dar só um exemplo pequeno. O cara tem uma loja de bicicleta, com grade, com tudo, com alarme, com tudo que tem direito. Arrombaram tudo, levaram quase todas as bicicletas, o seguro não aceitava, sei lá, ele tinha 2 milhões de reais em bicicleta, o seguro nem aceitava cobrir tudo, aceitava cobrir 500 mil, o seguro vai pagar 500 mil, ele perdeu 1,5 milhão em bicicleta,
Imagina para um cara que tem uma loja de bicicleta recuperar R$1,5 milhão de reais vendendo bicicleta. O cara tá lascado. Esse é um exemplo. Isso não existe aqui, né? Você chegar e limpou a sua loja, roubou o cabo de cobre. Então, assim, o aspecto da violência nos negócios causa uma otimização, uma economia enorme. Isso que você está falando do modelo trabalhista, não sei dizer se é o pior, se é o aspecto mais negativo no Brasil. Eu sigo tendo inúmeros negócios no Brasil, mas se não for o pior, é o segundo. E aí, para quem está assistindo entender, aqui nos Estados Unidos, basicamente, quase que inexiste ações trabalhistas. O acordo que você faz com a pessoa que trabalha para você é válido. Ele prevalece a qualquer outra coisa. Se eu acertei, Ricardo, você quer trabalhar para mim? Eu vou te pagar, lógico, você tem o valor mínimo por hora, mas eu vou te pagar $30 por hora, você vai ter que trabalhar, não interessa se é 1 hora por dia ou 10 horas por dia. Você topou 10 horas por dia? Com 15 minutos de intervalo ou não, enfim, tá topado, é isso, obrigado, aperta a mão, tá valendo, acabou. O imposto trabalhista é muito baixo, né? Claro que cada estado tem uma variação, mas é só porque para quem tá assistindo entender, né? E ele é custeado pela parte privada. Né? Então você tem, se você vai, no Brasil você tem os encargos trabalhistas, né? Aqui você tem no máximo, que é a contribuição para o Social Security, que você vai lá 7,5%, teu colaborador 7,5%, todo o restante é seguro. Então você contrata uma empresa que vai custear aquilo para você, vai te dar uma apólice, você vai pagar uma mensalidade e não é nada além daquilo. Você já tem uma estimativa. É até engraçado porque um dos seguros você coloca a estimativa de pessoas que você vai contratar durante o ano, para o nosso segmento, né? A estimativa de pessoas que você vai contratar para aquele ano. Então, vou contratar 10 pessoas. Finalizou o ano, eu contratei 5. Mas eu paguei como se eu estivesse utilizando 10. Você vai lá, faz uma auditoria, coloca o número de colaboradores, chega um cheque com a diferença do que você havia pagado extra. Então, assim, são coisas que você fala... Não tem como comparar. Não tem como comparar. Fora que isso se traduz na qualidade de vida que o colaborador ele tem. Porque ao invés de pagar os encargos pro governo, eu transformo isso aqui na cultura americana em salário pro meu colaborador. Então, o cara ele chega para lavar a louça, ele já tá ganhando mais do que alguém que seria um gerente no Brasil, por exemplo. Ou um supervisor. Certeza. Certeza absoluta. Porque eu consigo pagar melhor esse cara. Então, eu consigo traduzir isso em benefícios para ele, né? E assim, tem um outro lado positivo que é as empresas, existe tanta oportunidade de mercado e de trabalho que as empresas elas são obrigadas, de certa maneira, a manter um nível de qualidade para o trabalhador, para o colaborador, no mais alto patamar. Porque se você não mantiver aquele patamar, alguém vai contratar ele. Ele vai sair vai embora. Vai sair por $10, por $1,50 a mais da hora dele. Que isso é outra coisa, né? Para quem não está familiarizado, o brasileiro, aqui é muito... Vamos colocar um filtro no que eu estou falando. Lógico, eu queria que você complementasse, mas assim, é muito simples aqui o seguinte... Não estou gostando desse trabalho, é muito simples para ele sair, do mesmo jeito que é muito simples para você sair também, com ele, do tipo, cara, obrigado, você trabalhou até agora, quinta-feira, 4 da tarde, obrigado, não tem estresse, né? E ele vai achar outra coisa, porque o mercado é aquecido, né? E aí tem pessoas que perguntam, mas eu vejo uns vagabundos, eu falo, é por opção, sério, é por opção. Sim. O que você vê aqui de vagabundo é por opção, é droga, o cara tá despirocado, depressivo, pirou, porque é por opção. Eu acho que o grande problema, no geral, e que eu vejo da cidade, você me perguntou da cidade, é a questão da saúde mental. Acho que esse é o grande problema. Mas isso é uma limitação hoje, não sei dizer se global, mas dos grandes centros, né? Não, mas eu digo assim, por exemplo, se você vê a pessoa na rua, é justamente isso. Não é porque ela não teve a oportunidade na vida, porque ela não teve onde encontrar assistência adequada. Porque a gente fala sobre assistência, aqui também existe assistência. Aqui tem o Food Stamps, aqui você tem Medicaid, você tem... são vários programas que subsidiam muitas coisas. Alimento para a população que não tem condições de fazer isso. Você tem para moradia, né? Você tem os projects, por exemplo.
Então, existe a questão da assistência. Então, praticamente ninguém fica desassistido. Essas pessoas que realmente estão na rua, elas estão ou por opção ou porque tem algum problema de saúde mental e aí realmente não vão conseguir se recolocar no mercado, mas não porque você não tem oportunidade de recolocação. Porque, para você trabalhar, eu tô falando de universo de restaurante, para você trabalhar em qualquer restaurante, você chega hoje, amanhã você está trabalhando. Você chega numa empresa, faz um processo seletivo, tem vaga. Então, demanda, mercado de tecnologia bombando. Então, realmente existe um universo, né? Esse universo que nos cerca aqui, ele faz com que a roda inteira ela consiga girar. Tudo se encaixa muito bem. Então não tem como a gente reclamar de que a economia não vai funcionar aqui. Minha última pergunta. Você tem funcionários brasileiros e eles trabalham melhor e dão mais duro do que os americanos? Com certeza. E você tem. Isso é um sim. Isso é um sim. Tem duas coisas, tem dois aspectos aí. Tem o primeiro aspecto que de certa forma, como nós lidamos com atendimento ao público e produção de alimento, o americano, no geral, ele não tá muito... Ele tá ligado nas funções mais, né, com high standard ali, com um valor hora muito mais alto. Essas funções, eles não valorizam tão bem. E aí, quando eles trabalham, não trabalham tão bem quanto deveriam. Eles fazem ali o trabalho deles, ok, tá tudo certo, mas longe deles dar o sangue pela tua empresa, te dar alguma solução criativa. E por outro lado, eu até opto, né, pela contratação de brasileiros, não que a gente só tenha brasileiros, a gente tem outras nacionalidades no nosso quadro, mas eu tenho brasileiros principalmente para atendimento, porque o brasileiro é infinitamente cuidadoso, atencioso, gentil, exato. Ele trata o cliente com muito mais cuidado, com a atenção que o cliente merece. E é um plus, porque o americano, quando ele recebe esse tratamento, principalmente aqui em Nova York, que você senta num bar, as pessoas dão um tapa na sua cara, né? E quando eles recebem esse tipo de tratamento, é uma outra realidade. Eles sentem essa diferença. Então, o brasileiro tem esse plus. Eu assim, para atendimento, eu prefiro 100% brasileiros. Se você for nas nossas lojas, com certeza vai ter um brasileiro atendendo, porque eu acho que a qualidade que o trato com a pessoa, o brasileiro tem infinitamente melhor do que o americano. Agora, para outras coisas, parte administrativa, sistemas, o americano, ele tá muito mais regrado, pontual, é muito mais direto. Não tem esse negócio de eu vou falar tal coisa, ele vai achar que eu tô querendo insinuar tal coisa. Não. Ele é bem objetivo, direto, é objetivo, exatamente. O que é, né? O que é e é isso. Quais seriam suas considerações para a gente encerrar? Que mensagem que você quer deixar para quem está assistindo? Com certeza, né? Majoritariamente brasileiros. Muitos, quem sabe até pernambucanos, falando, nossa, Nova York. Olha, o que eu posso dizer é que não só Nova York, né? Eu acho que o Brasil também, por conta de todos os problemas, é um país com muitas oportunidades. Tem muita coisa para ser feita no Brasil. Eu acho que é um país com muitas oportunidades de verdade. Eu só não acho que, para mim, principalmente no estágio que eu tô, fazendo as coisas que a gente tem feito aqui, funciona para mim agora. Não estou dizendo nunca, mas não é algo que funciona para mim agora. Mas acho que tem muitas oportunidades. Agora, com relação aos Estados Unidos, se você pretende empreender, não estou dizendo que isso é fácil, porque a galera acha que vai chegar aqui e vai ter notas de 100 pendurado nas árvores em cada esquina. Isso não vai acontecer, isso não é uma realidade. Você tem que trabalhar duro para fazer as coisas acontecerem. A competição não é só o brasileiro que está vindo para cá, você tem gente do mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, você tem possibilidade de realizar aquilo que você deseja com tranquilidade, né? Você não vai ver nenhum policial vindo te pedir um valor extra ou um fiscal te pedindo qualquer coisa do tipo. Agora, se você tem em mente o trabalho duro, se você tem foco naquilo que você quer fazer, Estados Unidos é o melhor lugar para você poder fazer isso virar realidade. Maravilha. Obrigado por você ter batido esse papo comigo. Onde o pessoal te acha? Deixa suas redes sociais, seus contatos,
O Petisco Brazuca o pessoal já vai digitar e vai achar as lojas, né? Com certeza. Bom, primeiro, Wall Street Cast, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Bruno. Eu tô no Instagram, Ricardo Rosa Oficial. Criei um Instagram recentemente para compartilhar um pouquinho dessa trajetória. Em português? Oficial em português, Esse é um conteúdo específico para brasileiros. Então, criei um Instagram específico para isso, compartilhando a minha trajetória, dicas de quem quer empreender, principalmente na área de food business aqui nos Estados Unidos. Se você é brasileiro e está ouvindo isso daí e está morando aqui, esse conteúdo é para você, então me segue lá. Tem as redes sociais do Petisco Brazuca, Petisco no singular, Brazuca com Z, é isso daí. E tem o nosso site também, que é o petiscobrazuca.com, meu site oficial, Ricardo Rosa. Só entrega em Nova York. Só entrega em Nova York, por enquanto. Por enquanto. E agora deixar as minhas redes sociais. Eu também posto muita coisa sobre negócios, desenvolvimento pessoal nas minhas redes sociais pessoais. @Bruno Corano, em tudo que tem direito, YouTube, Instagram, TikTok e tudo mais. E não deixe de seguir o Wall Street Cast no YouTube, e também tem o Instagram e tudo mais, ativar o sininho para você receber os avisos quando a gente publicar. E eu espero que vocês tenham gostado. E nos vemos a semana que vem. Obrigado.